Salve Maria Imaculada, amor e misericórdia. Para você que não me conhece, meu nome é Gleison Matos. Sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Mãe de Misericórdia aqui no YouTube. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre o sacramento da reconciliação ou sacramento da penitência. E nós temos vários outros tipos de vídeo aqui no canal, temos pregações. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí agora no nosso canal, é gratuito. E clique no sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E no final do vídeo, claro, se você gostar, não deixe de deixar o seu like e o seu comentário, que isso ajuda o nosso canal a ter relevância, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. No vídeo anterior nós falamos sobre as 3 condições do penitente para que haja a absolvição dos pecados. E uma dessas 3 condições é o arrependimento ou a contrição do coração. E é o que nós vamos falar sobre isso neste vídeo de hoje. Mas se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu estarei deixando um card aqui em cima em algum lugar da tela. Também estarei deixando na descrição do vídeo de hoje para que você assista o vídeo anterior e pegue todos os vídeos em sequência. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1451, vai dizer para nós assim: a contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Então, o arrependimento ele deve causar em nós uma dor interior, uma dor na alma e a detestação do pecado. Então, o verdadeiro arrependimento ele consiste nisso, né? O fato de eu odiar o pecado, de eu não querer pecar mais. E aí nós vemos que uma condição para que a absolvição seja válida, né, tenha validade, é que eu tenha a resolução de não mais pecar no futuro. Uma coisa é pelo uso da razão, dependendo do tipo de pecado em que eu me encontro, talvez em algum tipo de vício, ao qual eu estou lutando para sair daquele vício. Pelo uso da razão, nós podemos às vezes pensar assim: olha, eu estou me confessando, eu não quero mais pecar, eu detesto o meu pecado, mas provavelmente eu irei cair novamente nesse pecado. Então, isso é um ato até de inteligência, da razão humana, né? Um raciocínio lógico. Isso não tem problema. É claro que eu devo me esforçar para não cometer aquele pecado. Então, o que importa é o meu coração naquele momento em que eu procuro o sacramento da reconciliação. Olha, eu detesto o meu pecado, eu tenho ódio, eu me arrependo daquele pecado e eu não quero mais cometê-lo, mas fazendo uso da minha razão, tendo em vista a minha vida, a condição em que eu me encontro, em que minha alma se encontra, provavelmente eu irei cair. Então, esse raciocínio lógico não é problema. O problema é quando eu me aproximo do sacramento da reconciliação ou da penitência, já pensando assim: olha, eu vou me confessar, mas eu vou cometer aquele pecado novamente. Eu já tenho a intenção. Então não existe ali o verdadeiro arrependimento, né? Então essa confissão, ela é nula, ela não existe, ela não aconteceu, ela é inválida. Amém? E continua assim no parágrafo 1452. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Contrição de caridade. Essa contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então nós vemos aqui que existe a contrição perfeita. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela e nós vamos ver também que existe a contrição imperfeita, que está no parágrafo 1453. A contrição chamada imperfeita ou atrição, então a imperfeita ela pode ser chamada também de atrição, também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a ação da graça, pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém,
a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Contrição, vamos começar pela contrição imperfeita. A contrição imperfeita, ela é quando eu odeio o pecado, quando eu repudio o pecado, pelo fato de que eu quero ir para o céu. Então, olha, eu preciso me confessar, eu estou detestando esse pecado que eu cometi, eu estou odiando esse ato que eu fiz pecaminoso, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu desejo ir para o céu. Ou por medo também da condenação eterna, pelo medo de ir para o inferno. E eu tenho medo, às vezes, da ira de Deus, do peso da mão de Deus, das consequências do meu pecado, e por isso eu tenho ali um ato de repúdio do meu pecado e procuro o sacramento da penitência ou da reconciliação. Esse tipo de contrição, de arrependimento, também chamado de atrição, ele é conhecido também como contrição imperfeita, né? E aquilo gira um pouco em torno de mim, né? Ou eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Isto é também um dom de Deus, mas é um arrependimento que nós chamamos de imperfeito ou de atrição. Já a contrição perfeita, ela se dá por uma razão um pouco diferente, né? É quando eu tenho um profundíssimo arrependimento, de uma forma perfeita, de uma forma intensa. E esse sentimento, ele redime a minha culpa, né? Ele vai apagar a minha culpa, mas ele também tem a capacidade, quando ele acontece de forma perfeita e intensa, de redimir a minha pena temporal. É como se eu alcançasse ali uma indulgência plenária, porque houve em mim uma contrição perfeita. Se eu morro no momento em que eu estou tendo aquela contrição perfeita, eu vou direto para o céu. Olha a graça da contrição perfeita. E é esse tipo de contrição que nós devemos buscar, não desprezando a contrição imperfeita, que é um dom de Deus e que é um passo que vai me dando a graça de crescer na conversão. Mas eu preciso buscar essa contrição perfeita. É o que Deus quer de nós, né? E como o nome diz, já é algo perfeito, né? E quando é que ela acontece, né? A contrição perfeita, ela acontece quando a minha finalidade última de estar procurando aquele sacramento da reconciliação é Deus, né? E é aquilo que a gente acabou aqui de ver no catecismo da Igreja Católica, né? A contrição perfeita é quando ela brota do amor de Deus, amado acima de tudo. Ou seja, a contrição imperfeita é quando eu quero ir para o céu, ou quando eu tenho medo do inferno e das penas do pecado. A contrição perfeita é quando eu odeio e detesto o meu pecado pelo fato de eu ter ofendido a Deus, que me amou tanto a ponto de dar a sua vida por mim na cruz. Então a causa é Deus. Eu detesto o meu pecado porque eu olho para Jesus, eu vejo o tamanho do seu amor por mim, eu vejo o quanto ele me ama, o quanto ele me amou, se entregou na cruz por mim, derramou o seu sangue, e por isso eu detesto o meu pecado. Porque eu olho para o amor de Deus e eu me envergonho do meu pecado, eu olho para o amor de Deus e eu não quero mais ofender a Deus. E aqui fala, né? Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, ou seja, Deus está acima de tudo. É por Ele que eu detesto o meu pecado, né? E não por temor, e não por medo, como acontece na contrição imperfeita, né? E aqui fala, né, esse amor de caridade, contrição de caridade. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1822, vai dizer para nós o que é a caridade. A caridade é a virtude teologal, pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, meus irmãos, a contrição perfeita é esse ato quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e não quero mais ofendê-lo, e por isso eu desprezo o meu pecado, eu odeio o meu pecado e eu tenho repugnância, repúdio sobre o meu pecado.
E aí Santo Tomás, ele vai dizer para nós o seguinte: a intensidade do arrependimento do penitente, ou seja, a contrição perfeita, é, às vezes, ou seja, não quer dizer que vai ser sempre assim, proporcionado a uma maior graça que aquela na qual caiu pelo pecado. Então o que Santo Tomás está querendo dizer nessa frase? Às vezes a intensidade do arrependimento é tão grande, a contrição é tão perfeita, que a graça que eu alcanço depois desse ato de arrependimento perfeito e desse ato de contrição, ela pode ser maior do que a graça em que eu me encontrava antes de ter cometido aquele pecado. Então imaginemos, nós estávamos no estado de graça antes do pecado grave. Nós estávamos no estado de graça. Depois vem o pecado grave. E aquilo, né, fere a nossa alma, a nossa amizade com Deus, né? Que é isso que o pecado nos causa. Mas depois houve um ato de contrição perfeito. E aquele ato de contrição, dependendo da sua intensidade, ele pode causar na minha alma uma graça maior do que aquela em que eu estava antes de ter cometido o pecado. Então, esse pecado pode se tornar um trampolim para que eu cresça em santidade, para que eu cresça em graça, para que eu dê mais um passo na santidade, para que eu suba mais um degrauzinho na escada da santidade. Está entendendo? Então, a contrição perfeita ela é maravilhosa. Ela pode, às vezes, nos proporcionar essa graça, né? De depois do arrependimento, termos uma graça maior do que aquela que tínhamos antes de cometer o pecado. E aí continua. Às vezes, a igual. Ou seja, quando eu não alcanço uma graça maior do que a que eu estava antes, eu posso voltar à graça igual. Ou seja, eu estava em um estado de graça, pequei, né, perdi aquele estado de graça, mas pela atrição eu alcanço o perdão dos pecados e volto àquele estado de graça que eu estava. E aí continua. E às vezes por menor e pela mesma razão, o penitente se levanta às vezes com maior graça do que tinha antes. Às vezes com igual, que nós acabamos de falar. E às vezes com menor, escreve. Por isso, diz o padre Roio Marim, é de grande importância procurar a máxima intensidade possível no arrependimento e na contrição, para lograr recuperar o mesmo grau de graça, ou quiçá um maior do que o que se possuía antes do pecado. Então eu vou resumir, meus irmãos, para que fique mais claro da gente entender. Eu vou recapitular isso aqui. Eu estava em estado de graça, pequei. Tive um ato de contrição perfeito. Aquele ato de contrição pode me gerar uma graça maior do que aquela que eu estava antes do pecado. E eu cresço em santidade. Pode ser que às vezes não aconteça isso. Pode ser que eu estava em estado de graça, pequei, veio o ato de contrição perfeito e eu consigo ter a graça de retornar à graça em que eu estava antes de pecar, na mesma graça. Não cresci em santidade, mas permaneço no mesmo estado de graça. E pode acontecer, por menor, que às vezes eu estava em um certo estado de graça, pequei, veio o ato de contrição, mas eu volto ao estado de graça, mas no estado de graça menor do que eu estava antes. Porque a contrição não foi tão perfeita. Então, nós temos essas três possibilidades. Crescer em graça, voltar ao mesmo estado de graça, ou cair em graça. Ou seja, eu não vou crescendo na santidade, né? Eu não vou crescendo, eu não vou evoluindo, né? E o nosso chamado universal, todos nós que somos batizados, é a santidade. Então, meus irmãos, o sacramento da reconciliação, como eu já disse no vídeo anterior, ele não depende único e exclusivamente da absolvição dada pelo sacerdote, né, quando pronuncia a fórmula da absolvição. Ele depende muito de nós, desses três atos do penitente, que nós estamos tratando hoje, do primeiro dele,
que é o ato de contrição ou arrependimento. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros, que é a confissão dos pecados, nós vamos falar sobre o exame de consciência. Por isso é importante você acionar o sininho, se inscrever no canal e marcar lá para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Vai ter muito vídeo interessante pela frente. E é por isso que nós precisamos pedir a graça de Deus. Tudo isso é dom de Deus. A contrição perfeita, meus irmãos, ela é um dom de Deus. E é por isso que nós, nas nossas orações, nós devemos pedir a graça do arrependimento. Que Deus nos dê essa graça de um ato de contrição perfeito, por amor a Deus. A graça de amar a Deus sobre todas as coisas, verdadeiramente. Eu queria relatar para vocês, né? Eu fazendo todo esse estudo aí, essa catequese, para poder estar passando para vocês, estudando mais a fundo, né, esses dois atos de contrição, perfeito e imperfeito, né? Eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha infância. Eu estava na minha casa, eu tinha um amigo de infância, né, um grande amigo, né, um amigo meu até hoje, né, que eu guardo no meu coração. Eu espero que ele assista esse vídeo, né, meu amigo João Kleber, né? E esse amigo meu era um amigo assim muito fiel. Eu não saía da minha casa, eu não saía da casa dele. Nós tínhamos uma amizade verdadeira, né? E ele dormia muito na minha casa. E a gente rezava junto, fazíamos clamores, né? Além de brincar, nós tínhamos essa graça de rezar juntos. E às vezes as nossas brincadeiras era até mesmo das coisas de Deus. Às vezes a gente brincava de estar gravando um programa na rádio católico, né? E fazia ali os momentos de oração, de reflexão da palavra de Deus, e gravava ali naquelas fitas, né, antigas, né? Que você vinha com a caneta ali para poder voltar a fita e escutar de novo depois. A gente tinha um gravador. Então muitas vezes, além das brincadeiras comuns de criança, né? Às vezes a gente brincava de fazer as coisas de Deus, de estar evangelizando, de estar fazendo programas na rádio. E eu me lembro que num dia que a gente estava rezando muito e a gente conversando sobre as coisas de Deus lá no quarto, e a gente refletindo sobre o pecado. E aquilo foi gerando em nós dois uma contrição perfeita, meus irmãos. Se teve outras vezes que eu tive contrição perfeita na minha vida, eu não me recordo, eu não me lembro, sendo muito sincero com vocês. Mas neste dia, eu me lembro que eu e ele, nós refletimos sobre os nossos pecados, sobre o quanto nós ofendíamos a Deus, e começou a brotar em nós ali um profundo arrependimento da nossa alma, conforme está literalmente ali no Catecismo da Igreja Católica. E nós começamos a odiar o pecado, os nossos pecados, pelo fato de ter ofendido a Deus, não por medo do inferno e não simplesmente porque queríamos ir para o céu, mas pelo fato de ofender a Deus. Nesse dia foi dessa forma. E eu me lembro como se fosse hoje. E eu me lembro que a gente foi dormir. E no meio da noite eu acordei e fui acordado ali por Deus, acredito que pelo meu anjo da guarda. E com aquilo no coração, aquele impulsionamento de rezar. E meu amigo estava dormindo lá em casa, chamei ele, acordei ele, João, eu sinto que Deus está chamando a gente para rezar. E a gente tinha, antes de dormir, tendo essa conversa ali do arrependimento, começamos a fazer uma reflexão sobre os nossos pecados e já estávamos com um firme propósito de procurar o mais rápido possível o sacramento da confissão. É o que está aqui, que a gente acabou de ler aqui, ó, no Catecismo, né? Deixa eu ler de novo para vocês aqui, meus irmãos. Eu vivi isso na minha pele e marcou muito a minha vida até hoje, eu não me esqueço. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, a contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Esse era o nosso desejo. Nós nem sabíamos que estava havendo ali uma contrição perfeita, eu nem sabia que existia isso naquele dia. Mas aquilo aconteceu de forma natural, porque é graça do Espírito Santo. Mesmo sem saber, aquilo aconteceu naquela noite. E a gente ali, ó, vamos anotar os nossos pecados, vamos buscar amanhã o sacramento da reconciliação. E aí dormi e fui acordado com esse desejo de rezar de madrugada, chamei o meu amigo e prontamente nós dois começamos a rezar. Prontamente.
começamos a clamar e pedir o perdão de Deus, com aquele profundo arrependimento do fundo da nossa alma. E eu não tenho muito hábito de ficar pedindo palavras na Bíblia, abrindo a Bíblia de forma aleatória para Deus falar comigo, porque Deus fala comigo nas pequenas coisas, nas situações, no dia a dia. Eu vejo Deus falando comigo fortemente e ao mesmo tempo de uma forma simples. Mas naquele dia eu me senti impulsionado, impelido pelo Espírito Santo de abrir a palavra. E aí no momento de oração que nós estávamos fazendo, eu abri a palavra de Deus e o versículo que caiu para mim era exatamente esse. Eu não me lembro agora qual era o versículo, mas dizendo assim: filhinhos, os seus pecados foram perdoados. E naquele momento, eu e o meu amigo, nós caímos em lágrimas dentro daquele quarto, fazendo aquela oração. E nós estávamos clamando, o quarto dos meus pais próximo da minha irmã, e ninguém escutou aquele clamor. E nós vivemos aquela noite ali de intimidade com Deus. E quando eu li, filhinhos, os seus pecados vos foram perdoados, nós caímos em lágrimas e sentimos ali a graça do perdão de Deus, a graça do amor e da misericórdia de Deus. Foi uma experiência sensacional. E é isso que nós devemos buscar, essa contrição perfeita. É o que Deus quer de nós. É o que Deus espera de nós. E aí nós vemos a importância do arrependimento, meus irmãos. A importância do arrependimento. O arrependimento verdadeiro. Porque se não acontece o arrependimento verdadeiro, eu não cresço em santidade. E talvez eu nem volte para o estado de graça que eu estava antes do pecado. Talvez eu caia em estado de graça. E nós vamos regredindo. Então nós não podemos fazer as nossas confissões de forma laxa e rotineira. Vou lá e falo, sem haver arrependimento, sem haver uma reflexão. E é por isso que é bom o exame de consciência. Nós procurarmos ali a raiz dos nossos pecados. Nós vamos tratar isso nos próximos vídeos. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, se foi relevante, se te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marque os seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para as notificações dos próximos vídeos e reze por nós. Deus abençoe cada um de vocês. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.